Amor e ódio. Quarta parte. O passado. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Jesus Cristo, parábola do filho pródigo. Lucas, capítulo 15, versículo 21. Capítulo 1. Em Florença, pelos alvores do século XVIII, vivia um fidalgo francês imigrado, cujos dotes de coração e prendas intelectuais o tornavam admirado por quantos do seu convívio privassem. Contava então pouco mais de 50 anos e carecia de bens de fortuna. Seu nome era Heitor de Lesparrez e seu título Conde de Bayonne. Emigrado graças a antagonismos políticos, entrara em Florença acompanhado apenas dos próprios dons morais e intelectuais e de 2 filhos gêmeos, órfãos de mãe ao nascerem. Leon, o que teria os direitos de primogenitura, e Charles, que seria o segundo. Sua vida, no entanto, decorria serenamente entre as operosidades da mansão que possuía nos arredores da cidade e a ternura dos gêmeos, aos quais amava com especial carinho. Dentre estes, Leon destacava-se pela fulgurante inteligência que dele fizera aos 25 anos um artista emérito. Passava grande parte do tempo no convívio de eminentes artistas que então viviam na famosa cidade ou que a visitavam, a estudar artes pelas catedrais, museus e galerias, pelas bibliotecas públicas ou particulares, enriquecendo o próprio cabedal intelectual com o conselho deste ou daquele mestre impresso em suas obras. Era, pois, talentoso artista do pincel, constantemente requisitado pelas casas afidalgadas, a fim de retratar seus donos ou cuidar das decorações. E poeta ele mesmo, e latinista, declamava com brilhantismo Virgílio, Horácio e Ovídio, assim como o próprio Dante, tornando-se admirado por toda a sociedade culta e pelos artistas em geral. Profundo desgosto, entretanto, amargurava-lhe os dias. Era pobre, precisava, portanto, de lutar pela própria manutenção, impossibilitado de cursar academias a fim de melhor expandir os temas que lhe inflamavam a imaginação. Não obstante, oposta se apresentava a face moral da sua personalidade. Era devasso nos costumes, voluntarioso e inconsequente. Não media obstáculos para a satisfação das paixões que o inquietavam, e tão depressa satisfazia uma como criava 100, a fim de se agitar. Charles, no entanto, mais sensato e bondoso, era quem auxiliava o pai nas lides agrícolas, exercendo ainda a nobre profissão de professor, pois lecionava a filhos de fidalgos e de burgueses ricos. Charles de Lesparrez nutria legítima afeição pelo irmão, com ele desgostando, porém, frequentemente em virtude dos desacertos em que o via incorrer. Temendo por sua vida, à vista do gênero irrequieto de vida que levava, não raro o acompanhava à noite, seguindo-o despercebidamente por vielas e ruas mal afamadas, pronto a defendê-lo de quaisquer investidas dos rivais ou inimigos. Pois Leon inimizava-se constantemente com os próprios comparsas. Muitas vezes, o caráter conciliador de Charles evitava que o mano querido fosse assassinado ao dobrar de uma esquina ou se batesse em duelo desvantajosos, pois sabia-o débil, esgrimindo mal, não possuindo o vigor físico dele próprio. Entretanto, a pérola de Lesparrez, isto é, o jovem Charles, certa vez cometeu infantemente crime de morte, pelos motivos de sempre. Leon
desaveio-se com um antigo companheiro de orgias, entrando ambos a se provocarem desde então em rivalidades repetidas. O antagonismo perpetuava-se, não obstante a intenção de terceiros que tentavam o apaziguamento. Apavorado, Charles de Lesparres previa um duelo ou traiçoeira estocada por desfecho desfavoráveis ao irmão. Cesare, o adversário, era robusto e ágil, gabando-se de ser o melhor florete de toda a província. Certa noite, o inevitável definiu-se para desespero do nobre filho do conde Bayonne. E foi quando os dois jovens, Leon e Cesare, levando ao extremo a animosidade, marcaram o encontro para a manhã seguinte, ficando assentado que um ou outro deveria sucumbir no campo de honra. Ora, o lamentável incidente ocorrera alta noite, no interior de um albergue onde bebiam e jogavam vários mancebos, acompanhados de pobres mulheres inescrupulosas. A custo pudera o jovem professor, que como sempre acompanhara o irmão, retirar-se com o gêmeo que se achava ébrio, deixando na taverna o espadachim. Torturava-o a aflição pungente suprema. Indubitavelmente, na manhã seguinte, Leon estaria estendido no campo de luta, banhado em sangue, morto, pois que, além do mais, passando a noite insone, debilitado pelos alcoólicos, em que parcas condições se encontraria para medir-se com tal adversário. Cautelosamente, levou o gêmeo a casa, coadjuvado por outros jovens amigos de ambos. No velho portão de sua residência, despediram-se os amigos que prometeram encontrá-los na manhã seguinte, a fim de testemunharem a cerimônia. Já no interior da casa, Charles despertou a antiga ama, que a ele e a Leon criara desde o berço com extremos maternais, e disse-lhe grave e impenetrável: Minha boa Marta, trago-te Leon em mau estado. Olha por ele, pois corre grande perigo. Vou sair novamente, e amanhã, suceda o que suceder, não digas a ninguém, Marta, a ninguém, nem mesmo a meu pai, que tornei a sair depois de trazer Leon. Aquecendo a boa mulher, o filho de Heitor saiu qual sombra sinistra, colado às paredes dos sombrios edifícios, embuçado em longo manto, o rosto acobertado por pequena máscara, ocultando-se aqui e além entre pilastras ou sob escuras arcadas. Voltou às proximidades do albergue e espreitou cuidadosamente. Cesare despedia-se dos cômpares, tão alcoolizados quanto ele mesmo. Descansaria algumas horas para, gabava-se às risadas, dali a pouco trucidar o fidalgote de Lesparres, ao primeiro golpe fundo, tal se tratasse de um pombo. Charles tiritava, excitado por desordenadas vibrações nervosas. Uma hora antes, oferecera bater-se em lugar do irmão, dado o encontrar-se este impossibilitado pela embriaguez. Discordara, porém, o espadachim, quando Leon se ofendera por ser considerado incapaz. Que fazer, então? Uma vez inconformado com a ideia de ver o irmão assassinado num combate desigual? O jovem florentino, entretanto, saía desacompanhado. Vinha cantarolando alegres canções, gargalhando imbecilmente, como é comum nos ébrios. Aproxima-se vacilante, e de súbito Charles cai como um raio sobre o desgraçado, fazendo-se de ladrão, e sem ensejar tempo para reação, falou-lhe a voz irreconhecível por um resto de cavalheirismo que no momento se apresentara em meio da sua infâmia. Defende-te, cão, se não queres morrer assassinado. A luta foi breve, porém violenta, sinistra, dentro das sombras de Florença adormecida.
Em curtos instantes, um vulto tombava entre convulsões de dor e outro, arrancando do peito do moribundo o punhal gotejante de sangue, fugia desabaladamente do local maldito que a sombra de Caim contemplava. Pela manhã, o esgrimista não comparecera ao encontro. Uma testemunha correra ao seu domicílio, voltando após com a notícia. O adversário fora assaltado durante a noite ao deixar o albergue, não podendo dominar o atacante por se encontrar ébrio. Gravemente ferido, exculpava-se por não cumprir a promessa de matar o jovem de Lesparrez naquela manhã, o que muito penalizava, mas prometia cumpri-lo tão depressa deixasse o leito no que teria o máximo prazer. Mas assim não fora, porque dias depois morria sob cruciantes padecimentos, sem revelar o nome do assaltante, visto que o não reconhecera. Em Florença, tais acontecimentos eram frequentes, não logrando sensação, e o crime ficou impune e seu autor ignorado. Leitor, rogo-te que reconheças em nosso antigo amigo o velho Marquês d'Arbeville de Saint-Pierre, a reencarnação do conde Heitor de Lesparrez, e em Gaston d'Arbeville o seu dileto amigo Georges de Soissons, a reencarnação dos gêmeos Léon e Charles, respectivamente. Em certa manhã de primavera, Heitor e seus queridos gêmeos encontravam-se desfrutando os frescores matinais por entre os arvoredos da quinta, enquanto expandiam a alegria de que invariavelmente se sentiam envolvidos sempre que reunidos na doçura do lar. Marta, a boa e serviçal ama, seguia de perto seus senhores, zelosa dos queridos meninos. Em derredor, tudo era encanto peculiar às residências campestres. O gado, as mansas ovelhinhas, o galináceo, os pombos graciosos achegavam-se como desejosos de partilhar do convívio da família e eram admitidos pelos donos com benévolas e álacres expressões. Aqui e acolá, sob as bênçãos do astro-rei que iniciava a gloriosa marcha rumo do zenite, os pássaros, já de retorno, atraídos por tanta alegria e tanta paz, saltitavam pelas frondes generosas, aliando os suaves gorjeios ao balido das ovelhas e ao cacarejar dos galináceos, assim completando o bucolismo do quadro. De súbito, o rodar de uma carruagem que se aproximava e o galopar dos respectivos cavalos desfizeram a harmonia do recreio da família. Pai e filho se voltaram curiosos e compreenderam tratar-se de rica parelha de 6 lindos animais atrelados, com efeito a um carro de luxo. É o senhor Urbino, exclamaram ao mesmo tempo, reconhecendo quem se aproximava dos portões. Realmente era o senhor Urbino de Vicenço e seu filho Guido, que já desciam e eram amavelmente recebidos pelos donos da casa. Urbino de Vicenço era fidalgo riquíssimo, natural de Florença, possuía seu palácio de residência, vero esplendor da Renascença, num dos mais nobres arrebaldes da lendária cidade dos Médicis, sendo respeitado e temido tanto pela rigidez do caráter como pela inatacável conduta no seio da família e da sociedade. E personagem poderosa e influente, via-se tratado com nímias deferências, conquanto nem por todos conseguisse ser devidamente estimado. Mais tarde, Urbino de Vicêncio reencarnou na França e tu o conheceste, leitor, sob o nome de Flávio Henri de Lacordaire. No entanto, Guido de Vicêncio era um mancebo de 20 anos, esbelto, louro, delicado, assemelhando-se mais às estátuas formosas que enriqueciam Florença do que mesmo a um ser humano. Retraído e enigmático, suas atitudes pareciam equívocas ao observar
sagaz, não obstante a gentileza do trato e a distinção de perfeito gentil homem. Urbino e Heitor entretinham relações de boa amizade. Charles, no exercício da própria profissão, iniciava o jovem Guido nos conhecimentos do idioma francês, ao passo que Léon guiava-o nos segredos da literatura do herdeiro de Vicenço, fazendo culto e inspirado burilador do verso. Plena cordialidade, portanto, unia as duas nobres famílias, preocupando-se Urbino em proteger discretamente os amigos, reconhecendo modestos os seus recursos. Nesse dia, pai e filho visitavam a pitoresca mansão de Lesparres, a fim de reclamar os serviços de Léon e de Charles para sua casa. Guido casava-se. A noiva, que acabava de chegar a Florença, a fim de previamente se adaptar aos hábitos dos de Vicêncio e afeiçoar-se ao noivo, encontrava-se hospedada no próprio Palácio Urbino e mostrara desejos de se familiarizar com o idioma francês e sua literatura, para que maiores fossem os vínculos que a unissem ao futuro marido. Jubilosos, vinham, portanto, contratar os serviços dos dois jovens mestres para essa hóspede, que tão cara já lhes era ao coração. Ademais, conviria retocar a pintura do palácio para as festas dos esponsais, e para tão melindroso desempenho, só Léon mereceria a confiança dos seus donos. A visita, porém, trazia um terceiro fim, convidá-los para o baile em honra recém-chegada. Então seria ela apresentada à nobreza florentina e o noivado oficialmente anunciado. Seu nome, Adélia de Molino. Nascera em Mantua e lá vivera, até então, encerrada qual prisioneira no castelo do seu berço. Contava 18 anos cheios de vivacidade e de ambições. Era formosa como as Madonas da Renascença que o gênio de Rafael imortalizou, e sonhadora e enigmática como a esfinge. Sua epiderme trazia a imaculada brancura do leite. Seus cabelos bastos, caindo em ondas vigorosas pelos ombros ou suspensos por pentes e enfeites caprichosos, tinham o negro das trevas e o brilho sedutor da chama. Em seus olhos, grandes, negros, profundos, por vezes ameaçadores, não se saberia o que mais admirar, se a beleza singular da forma, o fulgor equívoco da expressão ou a doçura sensual de que não raros se velavam. Era ardente como a pantera do deserto, graciosa como a garça assustadiça. Trazia porte de rainha, mas tinha caprichos de criança. Seu coração era um abismo, um labirinto, seu caráter e seu todo um complexo. Viam-se descritos nela o ardor de uma raça apaixonada, os costumes de uma época, as tradições de um passado. Era paixão e ardência, era traição e capricho, era punhal e veneno, era mulher. O eterno complexo que só o Evangelho de Jesus Cristo conseguira redimir e equilibrar. Era a noiva de Guido de Vicêncio. Ao primeiro contato com os gêmeos de Bayonne, Adélia compreendeu que nascera para um deles e jamais para Guido, a quem não amava, mas ao qual desposaria para usufruir das vantagens financeiras e sociais que o fato ocasionaria, visto que órfã e pobre não lhe caberiam resistências aos desejos de seu tio, o senhor Urbino, que sonhava uni-la ao próprio filho, uma vez certo de quanto era ela por ele amada. Entre os dois irmãos, no entanto, vacilava. Charles atraía, Léon arrebatava. Aquele afetuoso, galante, qual o cavalheiro real dos seus romances preferidos, seduzia ainda com a cultura invulgar que lhe descobria. Mas este, possuindo a mais o caráter impetuoso
do vero cavaleiro andante dominava irresistivelmente. Dentre quantos jovens conhecera na noite do baile de apresentação, Léon e Charles foram indiscutivelmente os destacados por suas atenções. Nos dias subsequentes, porém, os sucessos se agravaram. Charles apaixonara-se pela discípula e sentia a impossibilidade de revelar o seu amor. Constrangido pela própria desventura, despercebia, entretanto, que Léon se abstinha dos excessos passados, recuperava-se para o lar e o trabalho, debruçado noites a fio sobre tratados de latinidade, lexicologia ou entregue aos sublimes labores da pintura. Possuía este, contudo, sobre os dois rivais, o próprio irmão e Guido. A vantagem de ser ardorosamente correspondido pela jovem dama, que nele encontrava a concretização dos seus sonhos de donzela. As horas dedicadas às lições de Adélia, se as dava Léon a sós com ela, eram momentos de apaixonadas efusões que faziam recrudescer a impetuosidade do sentimento que a ambos abrasava. E à noite, não raro, insofrido, presa de alucinantes ciúmes, arriscando mesmo a própria vida, Léon rondava os jardins do Palácio Urbino, sob as janelas de sua amada, à espreita de um sinal, um aceno que o convidasse à temeridade de ir colher nos lábios amados uma carícia a mais, uma esperança de dias mais tranquilos. Ao infeliz de Lesparrez, porém, seria impossível levar Adélia a um rompimento com o primo. Um noivado em Florença era compromisso de honra que jamais se anularia sem tragédias e sangue. Ademais, que lhe ofereceria, senão um coração avassalado pelo amor, enquanto os de Vicêncio lhe deitariam os pés de seus imensos tesouros? Em face de tais barreiras, um só caminho restava, a conformidade. E surgiu finalmente o dia em que viu o radioso Guido conduzir Adélia ao altar do matrimônio. Adélia de Molino, como bem presumes, leitor, mais tarde reencarnaria às margens do pitoresco Loire na França, recebendo assim um novo nome para os imprescindíveis resgates, Henriette Flavie de Lacordaire. Entretanto, nem os deveres exigidos pelos sagrados laços do matrimônio, nem as atenções do esposo que se esmerava no desejo de a tornar feliz, nem o temor a funestas consequências ou o respeito às tradicionais virtudes da família conseguiram aquietar no coração da jovem de Mantua os transportes da exuberante paixão que a enlouquecia. Por sua vez, enquanto o digno Charles se resignava à renúncia, entrevendo na mulher amada tão só expressão inatingível do ideal, Léon, coadjuvado pela própria Adélia, exaltava-se cada vez mais, até que, bem depressa, viu realizadas suas condenáveis aspirações. Tornara-se o amante da nora de Urbino, comprometendo-se irremediavelmente nas teias de uma paixão que ameaçava destruir tudo que lhe obstasse às expansões. Sabedores, porém, do inacreditável acontecimento, Heitor de Lesparrez e seu filho Charles, estarrecidos, apavorados com o que de futuro sucederia, insistiam conciliadores junto ao culpado para que se afastasse de Florença, pedindo a Roma ou a Milão a reabilitação urgente de tão desgraçada situação. Em vão, porém, o tentavam. Positivamente vencido na sua honra de nobre cavalheiro, no seu pundonor de homem de bem, como na faculdade do são raciocínio por um arrastamento que se apresentava ao próprio entendimento superior, as suas forças de resistência, Léon perdeu todas as noções do bom senso e continuou nos braços da perturbadora Adélia. Certa noite em que os dois irmãos, ainda uma vez, discutiam acalorados sobre a ameaçadora inconveniência,
Charles teve a infeliz ideia de lançar ao gêmeo este repto terrível. Sim, mano, é pela última vez que te advirto. Sairás de Florença já amanhã, ou revelarei ao senhor Urbino o que se passa. Fê-lo, porém, com as melhores intenções, no pressuposto de que o irmão se intimidasse, a ver se o convenceria ao dever isento de qualquer preocupação para a realização do alvitre. A surpresa da ameaça do irmão, até ali complacente e amorável, assim o terror, a possibilidade de ser descoberto, sufocaram em Leon os protestos que desejaria emitir. Emudeceu lívido e mal impressionado, revelando desgosto e ressentimento. Na manhã seguinte, após a angustiosa noite de insônia, dispunha-se a iniciar o giro das obrigações diárias, quando Charles, cumprimentando-o com a habitual afetividade, interpelou grave. E então, quando partirás para Roma? Seguir-te-ei, mano, para que não torne demasiado áspero o exílio. Do contrário, basta, Charles de Bayonne, dá-me 2 dias mais, apenas. A pérola dos de Lesparres sorria, certa da vitória, enquanto o irmão acabrunhado deixava-o precipitadamente. A esta altura, o espírito Gaston de Saint-Pierre, cujo envoltório corporal, como sabemos, jazia sobre o grábato do cárcere, imerso em letargia, debateu-se em desesperos, negando passividade a instrutor que sobre suas faculdades atuava, obrigando-o a analisar e extrair o tenebroso passado dos arquivos conscienciais. Oh, não, suplicava em lágrimas. Não posso, não quero reviver esse pretérito maldito. Georges, meu amigo, piedade, piedade, Senhor Deus. Deixai-me regressar ao corpo para esquecer meu crime. Eu sou um réprobo, enlouqueço, ó meu Deus, no horror a mim mesmo. Mas instrutor lhe recompôs compassivo as vibrações por um momento desorientadas, e ele continuou, incapaz de se forrar ao ensinamento generoso que lhe deveria amainar as revoltas no cativeiro da Guiana. Passaram-se 2 longos dias de febril expectação para os 2 jovens. Heitor de Lesparres, acabrunhado com a situação, não fora informado do ardil de Charles, a fim de decidir o irmão à renúncia, mantendo-se, portanto, alheio à animosidade dos filhos. Subitamente, na manhã do 3º dia, achando-se a pequena família à mesa do almoço, eis que a mansão de Lesparres é invadida por beleguins e representantes da lei, os quais prendem, sem quaisquer explicações, os 2 irmãos, a despeito das súplicas do pobre pai e dos protestos de Marta, que prorrompia em pranto. Aterrados, Charles e seu pai entenderam de início haver-se descoberto a falta de Leon e que a arbitrária prisão seria o primeiro sinal de uma daquelas terríveis vinganças a que a cidade dos Médicis assistia desde séculos. Encerrados entre mentes em masmorras diferentes, os gêmeos não mais se avistaram. À noite, todavia, o jovem de Vicêncio dera entrada na velha fortaleza, antiga prisão de criminosos políticos. Servindo-se de atitude dúbia, apresentou uma ordem firmada pelo preboste da municipalidade, no sentido de serem libertados os 2 prisioneiros, já que não ficara comprovada a denúncia contra ambos recebida na véspera. Entendeu-se longamente com o governador. Estabeleceram amistosa concordata, e meia hora depois saía acompanhado de Leon de Lesparres, ao passo que Charles continuava encarcerado. Passaram-se alguns dias, depois 1 mês, 2 meses se escoaram, e o jovem professor não era ouvido, nem julgado, nem visitado, por quem quer que fosse. Esqueciam-no. Esqueciam-se frequentemente
de muitos desgraçados no segredo das masmorras do século XVIII. Bastaria, para tanto, que alguém poderoso na região os odiasse, alugasse um cárcere secreto de cumplicidade com o governador do presídio, ou mesmo com um simples carcereiro, assim permitindo expansão ao próprio despeito. Entre mentes, Heitor e Urbino, que ansiosos aguardavam na mansão de Lesparrez o regresso de Guido, certos de que se tratava de incidente passageiro, já plenamente esclarecido, verificando que Charles não o acompanhava juntamente com o irmão, sobressaltaram-se, perquirindo apreensivos o que ocorrera. Leon titubeara, mas o jovem florentino, tomado pela primeira vez ascendência sobre o amigo, esclareceu jubiloso. Charles sairá amanhã. Irei buscá-lo pessoalmente. Apenas a necessidade da legalização de alguns assentamentos impediu-o acompanhar-nos neste momento. Que se passara, porém? Ao contrário do que supuseram Heitor e Charles, a falta de Leon não fora descoberta, e Urbino tivera conhecimento da prisão dos dois mancebos pelo próprio filho, que, no entanto, silenciara quanto à falsa denúncia por ele mesmo expedida contra os dois jovens. O caso, porém, fora que Leon, revoltado com a ameaça terrível do irmão e temendo a sua realização, sem forças propícias à renúncia que se impunha, preferindo antes perder a própria vida que o amor que lhe era tão caro, cego pelo despeito e alucinado pelo desespero, decidiu impossibilitar de qualquer forma a ação de Charles a respeito do caso. Não lhe acudindo ao raciocínio, entretanto, outro alvitre, no penoso estado de depressão nervosa em que se encontrava, escravizou-se mentalmente à própria sugestão do humano que lhe fora tão querido. E inconsequente e temerário, acercando-se de Guido, sobre cujo ânimo vacilante exercia poderoso domínio, e como impelido por humanitário dever, sugeriu-lhe a necessidade de afastar o próprio irmão de Florença, porque, asseverava, descobrira desgostoso que ele se apaixonara por Adélia, que esta, no entanto, era inocente e tudo ignorava, e que, a bem do próprio gêmeo, fazia semelhante revelação, rogando-lhe, no entanto, que nenhum mal lhe ocasionasse, mas que simplesmente o banisse para sempre da cidade. Guido parecera razoável e compreensivo. Agradeceu o zelo do amigo, a quem julgou sincero, e concertaram que, a fim de se eximirem a possíveis suspeitas, expedir-se-ia denúncia anônima de conspiração contra os gêmeos, que seriam necessariamente presos para averiguações e imediatamente libertados pela improcedência da mesma, mas que depois disporia para que Charles fosse banido de Florença para sempre. Na tarde do dia imediato à libertação de Leon, no entanto, Guido chegava à mansão de Lesparrez acompanhado de seu pai. Encontravam-se jubilosos e, descendo ligeiros da carruagem, bradavam pelo nome de Charles em tom afável, amistoso. Iam, afirmavam, cumprimentar o moço, congratulando-se com a família pelo feliz resultado do incidente que tanto os sobressaltara na véspera. Mas depararam o conde Heitor sucumbido, Leon confuso e Marta debulhada em pranto. É que Leon regressara da prisão, onde procurara informações do irmão, com a notícia de que este saíra pela manhã com o jovem de Vicenço, que o fora buscar pessoalmente. No entanto, à tarde, declinava e Charles não regressara ao lar. Inquieto, Heitor imaginara-o, entretanto, no palácio Urbino, rejubilando-se com os seus salvadores. Mas eis que os de Vicêncio acabavam de chegar desacompanhados dele, pretendendo cumprimentá-lo. Afetando surpresa, o marido de Adélia declarou que efetivamente assistira à libertação do amigo, em cuja companhia deixara a fortaleza, mas que o moço de Lesparrez separara-se dele logo após,
concertando ambos uma reunião íntima em sua própria residência. Em vista do exposto, passou-se a aguardar o regresso de Charles a todo momento, conquanto ominosos pressentimentos consternassem o coração do pobre pai. Entre mentes, Leon, de quem Guido parecia esquivar-se, excruciado pelos primeiros acicates do remorso, compreendia que seu discípulo fugia à palavra empenhada, perpetrando contra seu gêmeo o contrário do que haviam acertado. Abordou, portanto, secretamente o jovem florentino, ao que este prazeroso respondeu: Esqueceste do exílio? Fi-lo partir sob escolta hoje mesmo para Verona. Oh, como será amorável viver em Verona quando se está apaixonado! Se voltar a Florença, morrerá. Oh, Guido, e partiu sem se despedir da família, sem bagagens? Por que te preocupares, amigo de Lesparrés, se não amas teu irmão? Enganas-te, amo a meu irmão. Sinistra gargalhada que enregelou o coração do filho de Heitor foi a resposta, não se atrevendo este, portanto, a novas inquirições. Um ano se escoou lento, amortalhado em lágrimas para a mansão de Lesparrés. Charles nunca mais aparecera, não obstante uma carta recebida por seu pai, na qual o jovem suplicava o seu perdão por se ausentar em sua licença, envergonhado que ficara com o incidente sofrido. Ao fim desse tempo, novo acontecimento se verificou na pitoresca residência, acentuando o luto que a envolvera, não resistindo ao desgosto pelo desaparecimento do filho e adivinhando-o presa de vinditas irreparáveis, o velho conde sucumbira sem jamais deixar de chorar a ausência do seu terno companheiro de operosidades agrícolas.